Ótimo, Marco. Então vamos lá. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre racismo de Estado, o que significa isso para Foucault. Vamos entender essa dinâmica entre quem deve viver e quem pode morrer no jogo político, tá? Na dinâmica governamental. Então, nesse ambiente da cidade, nessa dinâmica do poder, nesse mundo político em que nós nos inserimos, as coisas são dadas de tal forma em que alguns estão mais expostos à morte e outros estão mais assegurados à vida. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses contrapontos, sobre essa dinâmica, e a gente vai tentar ver no Brasil quem são essas pessoas que estão dadas para a morte e quem são essas pessoas que estão resguardadas para a vida. Vamos ter essa reflexão, e que bom que vocês estão me acompanhando nessa noite, nesse bate-papo. Vamos lá. Então, primeiramente, a gente precisa entender para Foucault, e eu acho que esse é um ponto muito tranquilo de ser entendido, o quanto a vida é preciosa para a política, o quanto viver é fundamental para o ambiente político e para os objetivos políticos. Então, independente da vertente que você tem no parlamento, da vertente que você defende na Assembleia, a vida ela é fundamental. Foucault diz isso, Foucault observa isso a partir do século XIX. Ele diz que nós temos uma virada fundamental, né, uma guinada muito grande a partir do século XIX. Então, a vida se torna o grande objetivo da política, a ponto dele usar o termo biopolítica. E então, tudo que a política faz para a vida. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito curioso para nós percebermos isso, né? Mesmo com essa discussão que por hora parece crucial e às vezes parece tola, eu coloquei economia ou saúde, a pesquisa do Estadão. Essa pesquisa saiu na segunda-feira. Depois vocês coloquem. Eu não quis colocar muitas coisas, porque já vai ter muitos dados logo ali na frente. Essa pesquisa do Estadão, o que me chamou a atenção nela foi que perguntada para as pessoas: e aí, vocês preferem perder o emprego ou preferem perder a vida? Como é que é essa conversa de economia ou saúde? E aí, o que vocês acham que as pessoas responderam? Inclusive as pessoas mais jovens, as pessoas das pessoas mais idosas, as pessoas, enfim, todos os grupos pesquisados, eles toparam perder o emprego, toparam perder renda, toparam adentrar uma condição de miséria material que até então eles não conheciam, mas não estavam a fim de arriscar a vida. Tá? E isso é a biopolítica. Isso é o que Foucault vem observando nas suas pesquisas desde o século XIX. A vida se torna fundamental. Então, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode ser liberal, neoliberal, socialista, enfim, você pode ter a vertente que você quiser, ler o livro de economia que você quiser. No final das contas, é de vida que você está falando. A questão é como a vida vai ser resguardada. Uns vão dizer: precisamos do Estado para resguardar a vida. Outros vão dizer: não, a gente precisa que o Estado se limite, se restrinja, se constrange
para que a vida possa viver. Mas, no final das contas, é a vida que está sendo valorizada. É a vida que tem que ser valorizada. Esse é o grande pano de fundo da política que nós vivemos. Tanto a disciplina quanto a regulamentação, ela é para a vida. A disciplina, vocês podem observar, nas escolas, nos quartéis, nos hospitais. O que a disciplina faz? Ela cuida do corpo, e ela cuida do corpo porque um corpo disciplinado é um corpo que vive mais, tá? Então, é um corpo que não se machuca, é um corpo que trabalha adequadamente, que trabalha sem se ferir, trabalha... Então, vocês percebem, um corpo disciplinado é um corpo que prolonga a sua utilidade, prolonga a sua docilidade. E a regulamentação já vem em termos populacionais, ela vem lidar com a população de um modo geral, mas, no final das contas, ela vem lidar com a vida da população. Então, o que é a regulamentação? A regulamentação do trânsito, a regulamentação do sexo, a regulamentação das relações trabalhistas, a regulamentação, enfim, de tudo que se dá no âmbito coletivo para que a vida possa ser prolongada, para que possamos viver cada vez mais e cada vez melhor. Então, no final das contas, Foucault diz, a política se debruçou sobre a vida, se ajoelhou para se dedicar para a vida. Essa é a nossa modernidade. Essa é a nossa política moderna. Nós nos dedicamos para a vida. Ok? E aí a questão que o Foucault se pega, e é a nossa questão de hoje, é a nossa reflexão, então isso tudo é só uma introdução, e eu deixei isso tudo só como introdução, isso é um livro, tá, de Foucault, mas é só uma introdução porque eu acho que isso está muito apegado a nós. Nós cobramos muito do Estado para que ele nos faça viver e faça com que as outras pessoas vivam, né? Então, a gente cobra para que o sistema de saúde funcione, a gente cobra para que a segurança pública funcione, a gente cobra para que todos os mecanismos funcionem para que a vida se prolongue, né? Então, eu acho que essa pegada da vida na política é algo muito, muito certeiro, muito enraizado. Então, eu vou passar isso em um slide, mas eu acho que isso está em vocês, bastante em vocês. Então, vamos para a nossa reflexão da noite de hoje. Onde que entra a morte num sistema político voltado para a vida? Como que a gente consegue encaixar, ou onde que esse mecanismo se encaixa nessa ferramenta política enorme, que é uma ferramenta para a vida? Como que a gente mata na biopolítica, na política para a vida? O racismo. Aí o Foucault vai dizer, com essa ferramenta, com esse elemento, que não é uma violência qualquer, que não é uma morte qualquer, e aí a gente vai explicar agora, a gente vai passar por esses 3 pontos aí. O que é o racismo para o Foucault? O que é o racismo de Estado? Então, vamos entender como que a morte se dá numa política para a vida. E vejam que percebam que é uma violência, que é uma morte, não é uma morte qualquer, tá? Não é um assassinato qualquer, não é uma estatística qualquer. Vocês vão entender isso. Então, primeiro ponto. O que é o racismo? Qual que é a primeira função do racismo? Primeira coisa que o racismo vem causar, vem provocar,
é um corte, tá? É uma cisura. Ele vem provocar qual corte? O corte entre o que deve viver e o que deve morrer. Ele vem dizer que grupo que deve viver e que grupo que deve morrer. Essa é a primeira função, é a primeira exposição do racismo. É quando o racismo mostra a sua cara. É quando ele diz, não, esse grupo precisa morrer. Ou seja, não é um assassinato qualquer. Então, quando dentro de uma população, no seio de uma população, de um povo mesmo, se estabelece, se fragmenta, se faz essa cisura entre um grupo ou vários grupos que se deve expor à morte. Ok? E aí, qual grupo cada povo, cada população é que diz? E aí, por isso que a gente tem que sair da teoria dos livros do Foucault e vir para o nosso Brasil, para o nosso país, e a gente vai fazer isso. Agora, segundo aspecto, segundo ponto, essa morte não é uma morte qualquer, a gente tem que frisar isso. O racismo, ele não é um assassinato qualquer. Ele não é uma violência qualquer. Ele é uma violência que se dá de tal forma que ela se transfigura numa purificação. Segundo ponto. Segunda característica, segunda função. O racismo se mostra, o racismo se acredita, se crê purificação. No momento em que ele mata, ele acredita que ele tornou mais puro aquele povo que ele fez sangrar, que ele violentou. Esse é o segundo elemento. Então não é um assassinato qualquer, não é um tiro qualquer, não é um estrangulamento qualquer, não é um linchamento qualquer. O racismo é uma violência que funciona de tal forma que quando o outro morre, eu me sinto mais seguro. Quando aquele grupo é deixado para morrer, eu me sinto mais purificado. Eu me sinto mais tranquilo. Eu me sinto mais aliviado. Percebam isso. Você tem essa impressão, você tem essa impressão, eu vou passar as referências todas no final, tá? São várias referências, eu vou deixar tudo encaminhado para vocês, tá bom? Tudo direitinho, pode ter certeza. Inclusive, esses slides eu faço questão de disponibilizar para vocês também. Então, vocês percebam que quando você tem um racismo acontecendo, o grupo que é racista, ele se sente aliviado com a morte que aconteceu. É nisso que a gente percebe o racismo. Não foi um assassinato qualquer. O grupo racista, ele se sente purificado. Enfim, é esse tipo de sensação.
que eles expressam. Então, fiquem atentos. Terceiro ponto, para a gente fechar esse slide, a aceitabilidade. A morte racista, ela é aceita. Ela não assusta, ela não constrange, ela não é investigada, ela não... Ela às vezes até passa no noticiário, mas não passa de novo. Ela tem uma aceitabilidade monstruosa, cruel. Ok? Então, essa multiplicação, vejam isso, essa frase é do Foucault, essa multiplicação para alguns do risco de morte. A exposição à morte para alguns. Isso é o racismo de Estado. Não é exatamente o Estado promovendo, é de tal forma a população promovendo, os indivíduos promovendo, os dispositivos de poder promovendo, que o Estado sequer se move. No curso Em Defesa da Sociedade, o Foucault vai trazer esses exemplos. Eu vou passar rapidamente por eles para a gente ir logo para o Brasil, que é onde a gente está hoje, né? Então, Em Defesa da Sociedade, Foucault diz: a colonização foi um grande movimento de racismo, em que os países europeus, com dilemas do tipo liberdade, igualdade, fraternidade, escravizavam, oprimiam e violentavam das mais diversas formas. Provocavam um racismo, uma morte, para que a sua raça pudesse se aprimorar, se engrandecer, crescer. A pena de morte, utilizada hoje em diversos países, ela é utilizada com essa justificativa. Vou voltar aqui para vocês perceberem. A pena de morte, ela é utilizada com essa justificativa. E se vocês algum dia já apoiaram a pena de morte de alguém, foi com essa justificativa. Vocês disseram, não, essa pessoa tem que morrer. Por quê? Porque a sociedade vai ficar mais pura. Porque ele é um delinquente que não tem conserto. As conversas. Bandido bom é bandido morto. Aceitabilidade, corte, purificação. São elementos de racistas para Foucault. É o racismo de Estado. Então, você aceita matar determinados indivíduos para que o resto do grupo seja mais feliz. Para que o resto do grupo possa se engrandecer, possa ser melhor, possa evoluir. Porque tem alguns elementos no grupo que atrapalham a evolução do grupo. Então, você precisa eliminar esses elementos. Mas olha o problema, olha o que dá esse raciocínio. Foucault observa, dá em nazismo, dá em fascismo, dá em stalinismo ou socialismo. Foucault trata em dois termos a mesma coisa, que foi o que aconteceu na União Soviética, aquilo que é datado para ele, que ele analisou. Então, essa conversa de que vou voltar aqui, que há elementos dentro da nossa sociedade que merecem ser cortados para que nós sejamos purificados e que nós temos que aceitar isso, a gente cai no nazismo.
A gente cai no fascismo. Não tem jeito. Eu vou contar para vocês uma história. Esse é um artigo que está no limbo, né? A gente manda as coisas para publicação e eles ficam naquele limbo lá. Mas é um artigo, vamos lá para o Brasil do século XX. O Brasil do século XX teve muito hospício. E eu coloquei alguns exemplos aí para vocês. O exemplo do Colônia em Barbacena. Tem um documentário do Elvésio Ratum, chamado Em Nome da Razão. Quem quiser assistir, está no YouTube, documentário maravilhoso. O Elvésio faz a opção de excluir a trilha sonora do documentário para deixar somente a voz dos loucos. O documentário chama Em Nome da Razão, vocês veem que é um trabalho impressionante, vale a pena ser assistido, viu? O Colônia em Barbacena é sobre esse documentário. E o Adalto Botelho aqui em Goiânia, onde eu tô, e acho que alguns de vocês também. O Juqueri foi um hospital judiciário muito famoso em São Paulo. Enfim, esses hospitais, esses hospícios no Brasil no século passado, a maioria deles já fechados, tá? A luta antimanicomial, que ganhou muito fôlego com as visitas do Foucault no Brasil, foi uma luta muito forte, né? Foi um movimento muito forte aqui no Brasil. Fechou boa parte deles, né? A gente tem outra proposta hoje, que esse governo quer forçar, desde o Temer quer forçar, né? É um grupo que quer forçar o contrário, quer forçar a volta dessas instituições, mas olha por que quer forçar a volta dessas instituições. Olha como é que essas instituições eram interessantes no século passado. Não eram hospícios, gente, eram fábricas de morte. E eram fábricas de morte por quê? A Daniela Arbex, ela tem um trabalho muito interessante, um relato ela faz. Ela junta um trabalho de reportagem, ganhou diversos prêmios internacionais. Ela junta diversas pesquisas, ela contabiliza 60 mil mortes em 94 anos de funcionamento do Hospital Colônia, em Barbacena. Só no Colônia, em Barbacena. São 60 mil brasileiros que morreram lá. E quem são esses brasileiros, gente? Tipo assim, filho de fazendeiro que perdeu a virgindade, filho que adotava, que tinha comportamento inadequado, vagabundo que era preso na rua, esposa que foi trocada e aí o marido queria outra, criança incorrigível, prostituta, homossexual, tudo ia parar no hospício no Brasil, no século passado. E não saía, não. Ficava lá. Ficava doido, né? Porque os tratamentos não eram tratamentos terapêuticos. Eram tratamentos para a pessoa não sair de lá. Então tinha de tudo. Tinha do trabalho forçado, tinha da fome, as condições sanitárias era para o adoecimento. Eu coloquei a venda de ossos, mas você tinha da venda de cadáver à venda de ossos, né? Então chegou uma época, na década de 70, as faculdades de medicina no Brasil foram abarrotadas de cadáveres do Colônia para pesquisa, né? E quando estava cheio de cadáveres, começaram a dissolver as carnes dentro do Colônia, no pátio mesmo, os loucos lá, os internos andando por entre o processo, para vender os ossos. Vocês veem, eram fábricas de morte, esse é o termo, não é hospício, não é asilo. Então, o racismo de Estado, ele sempre existiu. No Brasil do século XX, vejam quem eram essas pessoas. Quem eram os anormais? Quem eram os marginalizados? Quem eram as pessoas que eram mandadas para esses locais para serem extirpadas da sociedade, tá? Só uma pulga lá atrás.
E hoje, gente, no terceiro milênio, né, fica para nossa reflexão, para a gente encaminhar a nossa reflexão. Quem pode morrer hoje? Né? Quem deve viver e quem pode morrer hoje? Deixei algumas reflexões aí. O branco ou quase branco, tá? Porque no Brasil vale ser quase branco, rico ou quase rico, porque vale ser quase rico. A família heteronormativa, e quando eu coloco a heteronormativa, que entram também todos os casais, todos os homossexuais que se comportam heteronormativamente, tá? Isso faz eles escaparem em grande medida de um ciclo de violência ou de diversos ciclos de violência. Boa parte da criança hoje em dia é resguardada no Brasil, mas eu deixo a pergunta: qual criança? Né? Qual criança que vira manchete? Né? Qual criança que se torna um escândalo? Essa criança foi violentada, essa criança sofreu uma violência, essa criança tinha que ser protegida. Enfim, são reflexões que eu deixo com vocês e deixo para a gente estar conversando. E aí eu trago as reflexões, eu trago alguns dados do Atlas de Violência de 2019, os dados são de 2017, a análise é a última agora de 2019, para a gente ver. E agora, né, no terceiro milênio, quem morre no Brasil? Qual é o racismo de Estado que temos no Brasil? Quem está exposto à morte no Brasil? Quem está com a quem está dada as condições para a morte? E vamos lá, então, o jovem, tá? E aí é o mais chato, que é o jovem de 15 a 29 anos, é o indivíduo mais exposto à morte no Brasil hoje. E não é qualquer jovem, tá? Não é o jovem paulista, não é o jovem catarinense, não é o jovem do Distrito Federal, é o jovem lá do Rio Grande do Norte, é o jovem cearense, é o jovem pernambucano, é o jovem alagoano, é o jovem acreano, é o jovem goiano. Percebam um destaque da média do Brasil e do valor de Goiás, tá? Eu sei que essas distinções estatísticas podem ser moralmente conversadas em termos filosóficos, mas em termos Foucaultianos, a gente vai usar a estatística para dizer de um normal e do que está fora do normal. O normal no Brasil é a curva 69,9. O que está abaixo dessa curva está dentro do normal e o que está acima está fora. Você vê que o jovem do Rio Grande do Norte está praticamente o dobro fora dessa curva. Ele está morrendo assim a um nível horroroso, está exposto à morte a um nível chocante. O jovem goiano também está exposto à morte a um nível assustador. Tá? Então, esses são os dados. E por que isso é racismo de Estado? Porque isso é aceito, porque isso não é investigado, porque isso não traz política pública, porque isso não comove, porque isso é considerado purificação, porque isso é considerado um corte, enfim. A mulher é outra exposta à morte. E vamos lá, não é a mulher paulista, não é a mulher catarinense, é a mulher lá de Roraima, é a mulher lá do Ceará. E destaque para a mulher goiana, tá? Em quinto lugar, com a mulher mais violentada, com a mulher mais exposta à morte no Brasil, ok?
Observem também a distinção entre o quanto a mulher negra está mais exposta à morte do que a mulher branca, quase o dobro de exposição à morte do que a mulher branca. É um dado assustador e vem aumentando enquanto a exposição à morte da mulher branca se mantém. Olhem o nível de diferença entre a exposição à morte do negro e a exposição à morte do não negro no Brasil. Então, ser negro no Brasil é estar exposto à morte, é conhecer o racismo de Estado, é se ver exposto a situações de cisura, de purificação e de aceitabilidade. É se ver morto e perceber ainda comentários do tipo: é melhor assim, era mais um, essas coisas de purificação da população, de a população LGBT. O estudo destaca a criação do Disque 100 como uma das causas para esse aumento estrondoso, mas, e o próprio estudo traz essa diversativa, tá? Não sou eu, não tem uma explicação muito coerente para o quanto se mata homossexual nesse país. Então, o homossexual no Brasil está extremamente exposto à morte. E está exposto a uma morte que eu destaco algumas figuras, alguns elementos dentro dessas taxas de homicídio que sequer entram na estatística, porque não são contabilizados como queer, como travesti, como trans, porque o delegado não quis contabilizar. Porque o delegado coloca o gênero que está na carteira de identidade, porque o delegado quer, porque o juiz, enfim. Então, ainda tem esse desrespeito. E aí, para finalizar, eu deixo, para finalizar a minha fala e a gente poder ir para as conversas, para o bate-papo, eu deixo essa pergunta, e agora nessa pandemia? Quem que está exposto à morte? Quem pode morrer e quem deve viver? Nesse desgoverno, ou nesse governo, quem de quarentenas e quarenteners, quem pode ficar em casa, quem está em casa, e está em casa em que condições. Então, como é que é? Quem pode viver? Quem deve viver? Quem pode morrer? Quem deve morrer nessa pandemia? E aí, hein? Vou retirar os slides e vou para ver a carinha de vocês. Então, pessoal, fica essa é a minha fala.
Agradecer a atenção de vocês, a paciência de vocês. Deixo mais as reflexões, deixo mais o microfone para vocês. Vocês podem, acho que, ir se inscrevendo. Eu comento das referências agora, enquanto vocês vão formulando a perguntinha na cabeça de vocês, para vocês irem se localizando, tá bom? É o seguinte: racismo de Estado em Foucault, primeira coisa, meu primeiro slide é sobre biopolítica. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Um pouquinho. Vocês sabem como é que é a casa nessa quarentena, né, gente? Não ficou na sala. Biopolítica, vocês vão entender Foucault lá em História da Sexualidade 1. No último capítulo, pode pular o livro inteiro, e ir direto para o último capítulo, e aí vocês vão ver a diferença entre fazer viver e deixar morrer. História da Sexualidade 1, a vontade de saber. Último capítulo. Fazer viver e deixar morrer. Tá lá. Ok? Quem quer saber sobre racismo de Estado pode ir para o curso Em Defesa da Sociedade. Pode pular o curso inteiro. Eu ia falar aqui num. Pode pular o curso inteiro e ir para a última aula do curso. Lá ele fala sobre racismo de Estado. Ok? Aí a parte sobre Brasil, aí é comigo. Aí vocês podem entrar em contato comigo. Meu e-mail, eu deixo. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês. E vocês podem ficar super à vontade para entrar em contato, para conversar sobre as pesquisas de vocês, para pedir opinião sobre referência bibliográfica, sobre projeto de pesquisa, andamento. Pode ficar à vontade. Às vezes eu dou uma atrasadinha, porque eu tenho um monte de coisa, os prazos atrasa, o Matheus não está aqui, mas eu tinha que ter entregado o material para ele, eu enrolo um pouquinho, mas eu entrego tudo, viu? Vocês podem mandar, adoro opinar em artigo, em opinião, em trabalho. Pode ficar à vontade, viu, gente? E aí eu passo a opinião, passo a palavra para vocês. Eu acho que vocês podem ir abrindo o microfone e fazendo as perguntas tranquilamente. Pode ficar à vontade, gente. O nascimento da biopolítica, ele vai trabalhar as concepções de liberalismo e neoliberalismo. Ele não vai falar de racismo de Estado, tá? Quem comentou aí no chat sobre o nascimento da biopolítica. Aí ele vai falar sobre liberalismo e neoliberalismo. Fala sobre governamentalidade. É um outro trabalho. Guilherme, se eu não estou olhando, eu não estou acompanhando o chat aqui, se eu puder fazer uma perguntinha. Fica à vontade, amigo. Então, eu queria que você falasse um pouco aí desse material do Foucault em relação à biopolítica sobre o Brasil, porque esse material está, no caso, além de em defesa da sociedade, correto? Especificamente racismo de Estado está em defesa da sociedade. Mas essa relação de biopolítica vai além ou como é que é? Porque você falou aí, não tem mais material sobre isso no Brasil, não? Dessas relações de poder?
No Brasil, não, no Brasil é eu que faço a análise, é a gente que faz. Eu, você, o pessoal que está aqui na sala, a gente que vai fazendo. Não, beleza, obrigado. E a gente vai pensando. Porque o Foucault ficou muito. A análise que ele faz é Estados Unidos, Alemanha e França. Ele foca bem nesses três países. Ele visita o Brasil, ele tem uma série de influências em movimentos, em práticas no Brasil, mas ele não chega a fazer análises do Brasil. Eu vou pensando aqui. Pode falar primeiro. Não, na verdade, eu sou da Faculdade de Educação, então, assim, eu recebi o convite dessa live através da professora Keila Matida, e, assim, me surpreendi muito com o tema, apesar do meu conhecimento, do contato com Foucault não ser tão aprofundado, né? Ele foi mais no primeiro período e segundo período do curso de pedagogia, e também mais para o lado do autocuidado, do cuidado de si, que é a minha pesquisa, né, meu trabalho. E aí, eu já li esse livro que você falou aí, que é a História da Sexualidade 1, e eu não tinha percebido isso, tanto que, quando você falou, eu falei, eu acho que eu já li esse livro, mas eu vou reler o último capítulo, conforme sua sugestão aí. Eu achei o tema muito forte, me emocionei bastante. Não sei se pela condição de estar 90 dias isolada em home office, tudo em casa agora, né? E estar longe da comunidade aí, longe das turmas, longe da comunidade, dos grupos de pesquisa, grupos de estudo. E eu queria colocar aqui que, na minha opinião também, quem pode morrer é a pessoa que a gente tem visto, é a pessoa que não tem aí de acordo com esse desgoverno, né, que não tem a mesma religião, a mesma fé, né, isso aí, essa bandeira tem matado muita gente, né, tem matado relações, tem matado amizades, tem matado uma série de coisas, né? Uma série de não só pessoas, como relações, como, enfim. Então, aqui nesse grupo que você colocou jovens, mulheres, negros, LGBT, eu coloco a intolerância também, aqueles que não concordam com o que está sendo falado, né? Com o que é midiático, né? Com o que a massa está acreditando. Então, assim, a perseguição, ela veio, né? Todo mundo que discordou, né? A gente sofreu e está sofrendo aí, todo mundo que discordou com o sistema político que está aí, com a política que está aí, de salvador da pátria, né? E da família. Nós fomos mortos, perseguidos, mortos em vários sentidos, né? É isso. Só queria colocar isso e agradecer aí. Tamo junto. Muito legal, Marcia, sua colocação. Só destacar o seguinte: em Foucault, quando ele vai falar de racismo de Estado, e aí aproveitar a sua fala, eu acho que a gente pode ser ainda mais radical no que a Márcia falou, gente. Vejam bem a colocação dela, que interessante. Porque para o Foucault, o racismo de Estado, a morte ela é biológica, tá? Então, de fato, todas essas mortes, a morte da voz, a morte tudo isso vai acontecendo, mas a morte de vez, a morte total, a morte, enfim, de colocar debaixo, né, da terra de vez, ela é fundamental para o Foucault, né? Então, esse é o racismo de Estado, é matar de vez. E aí, quando a Márcia diz o que esse governo faz, o que esse discurso, essa intolerância provoca, vejam, Márcia, a Márcia foi falando, foi me vindo aqui a reflexão, de tal forma tão cruel essa fala,
essa fala destemperada de vamos voltar, assim, não é nem vamos voltar porque nunca nem propôs uma quarentena, né? Vamos voltar, vamos à normalidade, vamos viver a vida e quem tiver de morrer, que morra, porque todo mundo vai morrer mesmo. Enfim, né, já está velho, né, já está doente, né, porque as falas são essas, né? Fulano morreu, mas era diabético. Vocês conhecem algum diabético, gente? Diabético não é moribundo, não. Vocês conhecem algum cardiopata? Não é cardiopata, não está vegetando, não. Então, essa conversa de tinha Covid, vírgula, mas tinha uma comorbidade, por favor, isso não... O diabético é eu, você, não tem essa conversa. É cardiopata, é eu, você, não tem essa... Não é assim. Então, quando vem com esse discurso de todo mundo vai morrer um dia, vamos viver a vida normalmente, quem tiver que infectar, vai infectar mesmo, e pronto, que tiver de ser, será, uma coisa bem, bem louca, assim, né? O que tiver de ser, será. Isso é tão cruel, isso é tão... é um racismo de Estado tão alucinante, que até os que estão junto dele, ao lado dele, cairão mortos. Até pessoas que o apoiam cairão mortos. Isso é o racismo de Estado. Hitler chegou nesse ponto. Foucault destaca, Hitler chegou nesse ponto. Quando ele viu que ele ia perder a guerra, a solução alemã que Hitler dá é destrói tudo e mata o povo alemão. Pronto. Então, é a morte como a solução última, assim, que morra quem tem que morrer. Inclusive quem votou nele, quem apoia ele. Isso é de uma crueldade que ultrapassa todos os limites da biopolítica. Então, ele rompe. E aí a gente fica aqui nas reflexões, a gente fica aqui visualizando como que esse discurso sobrevive, como que ele sobrevive nesse discurso, porque o ministro da economia dele ainda está fazendo as pessoas viverem, porque senão nem precisava dar os R$600. Já teve, percebe a incoerência? O ministro é biopolítico, porque a economia é biopolítica. Mas a fala dele é racista, de Estado. Porque ele segue a linha colonização, pena de morte, nazista, fascista. Percebe? E nós... Alguém quer fazer mais algum... Vamos abrir mais a gente... Eu sou assim, gente. Eu vou falando, tem que ter um controle. Alguém quer fazer mais alguma... Eu queria fazer só algumas observações, só. Talvez você confirmar ou achar que se aproximou. Né? Eu estava pensando nesses termos na biopolítica e em como, nessa época do fazer viver, é possível fazer morrer de determinadas formas específicas, né, permitidas. Eu estava pensando nesse fazer morrer como uma personificação desse fazer morrer e que carrega o nome, né, da morte, que é o assassino em série, né? E como o assassino em série, ele carrega todas essas características que você falou, como a purificação, o corte e a aceitabilidade, quando a gente pensa, por exemplo, na glamorização do assassino em série, na criação de séries televisivas, como eles recebem tantas cartas de amor,
pedidos de casamento, entendeu? E as vítimas dos assassinos em série, por exemplo, na maioria são justamente essas que você postou, que você mostrou no slide, mulheres, homossexuais e também prostitutos, em geral, né, prostitutos homens e prostitutas mulheres, né? Então, até as vítimas estão nesse fazer morrer específico e, entre aspas, aceito, né? Eu vou... tá. Deixa eu ver se eu te entendi. Eu vou colocar uma ponderação e aí você mesmo movimenta a sua reflexão. O assassino em série, ele não pode ser considerado porque ele não é aceito, ele é perseguido, tá? Os dispositivos de poder vão perseguir ele vai entrar no judiciário e vai ser punido. Então, eu estava pensando sobre isso também, como se a biopolítica ela voltasse sobre si mesma, porque o assassino em série ele se entende como esse purificador. A maioria dos discursos dos assassinos em série ele se vê assim, como as características desse racista mesmo, que faz um corte, como o outro, a vítima dele é sempre um menor. De Estado, ele não funciona. Não é um racismo de Estado, mas é uma forma de racismo. Vou dar um exemplo para você perceber. Os assassinatos que nós temos nas comunidades do Rio de Janeiro. Todas aquelas pessoas que morrem dia após dia nas periferias do Rio de Janeiro, elas não entram num processo judiciário, elas não são investigadas, os policiais não entram no processo, e aquilo passa de forma incólume. Isso é racismo de Estado. Aquelas crianças, aquelas mulheres, aqueles jovens são extirpados da sociedade e aquilo não comove, aquilo é aceito e fim de conversa. Percebe a diferença? Sim. Mas eu percebo que um é o Estado que está fazendo, né? Vem do Estado. O outro, no caso, seria mais a população. Mas que população? Uma corroboração do Estado. Deixa eu te dar um outro exemplo que não vem com a força policial. O linchamento de homossexuais, por exemplo. A morte de homossexuais. Tem uma série de homossexuais que são mortos na calada da noite por diversos motivos, por diversas razões, em diversas tramas. E os casos não são investigados, não acontecem, enfim, não adentram o sistema. Está fora do sistema. Uma morte fora do sistema, apagada. Então, é por isso a questão que eu coloquei das vítimas dos assassinos em série, porque essas vítimas, as mulheres, as prostitutas, os moradores de rua... acabam entrando no sistema. Na maioria das vezes não entram, por isso que eles escolhem essas vítimas. Os moradores de rua entram como indigente, eles sumiram. Não há uma... Não, mas na hora que a investigação pega o assassino em série, as vítimas passam a ser interessantes. É um ponto interessante. As vítimas passam a ser interessantes por causa do assassino em série e não por causa da própria vítima. É um ponto que você coloca interessante. Igual as vítimas do assassino em série aqui de Goiânia. Sim. Elas são vítimas de periferia, a vítima é destacada em função dele e não dela. Interessante, de fato. Por quê? Diversas outras vítimas da mesma forma e similares morreram e foram esquecidas. Essas vítimas são vítimas de maridos, de namorados, sumiram por aí. Exatamente. Ótima comparação. Mais alguém, pessoal? Aqui no chat, alguém comentou? Só queria fazer o comentário outro, né? Que é, no caso, você estava perguntando hoje, em épocas de pandemia,
o primeiro que me vem à cabeça é justamente o morador de rua, né? Que ele não tem nem casa para possibilitar esse isolamento, né? Ele mora na rua, ou não sei onde que ele mora, às vezes em albergues. Eu vi umas entrevistas que alguns nem sabiam que estava tendo pandemia. Eu achei isso, sim, assustador. De fato, eles. Acho que o Adriano quer fazer algum... Oi, Gui, tudo bem? Tá escutando? Tô, meu bem, pode falar. Então, nossa, muito legal ver sua fala. É bem interessante porque faz a gente ficar mais... Eu acho que, assim, se o Foucault tem uma qualidade que a gente pode realmente colocar como caracteristicamente Foucaultiana, é justamente essa coisa de levantar a problematização contra ele mesmo, né? Porque Foucault também nunca teve continuidade na escrita, né? Na construção dos seus próprios conceitos. A gente observa como ele vai mudando também de acordo com a análise dele. E aí, quando eu falo em racismo de Estado, né, assim, eu confesso porque, por exemplo, agora eu estou trabalhando com as mulheres intersex e com mulheres transexuais, né, no contexto dos esportes de alto rendimento. E aí, quando se fala em racismo de Estado, você tem duas perspectivas. Ou você tem uma perspectiva dessa que eu estou falando, que é uma perspectiva de esporte internacional. Nós estamos falando de um Comitê Olímpico Internacional que reúne inúmeros, na verdade, reúne praticamente todos os países do mundo. E esses países, eles têm, dentro do comitê, cadeiras que vão definir, então, essa ordem, essa biopolítica no contexto mundial, né? E que vão definir também, obviamente, isso também não vai se dar, enfim, é muito instável. A gente sabe qual é o poder dos Estados Unidos, a gente sabe qual é o poder de Rússia, França, dentro dessas cadeiras que vão determinar esses ordenamentos a nível mundial, que depois vão chegar nos ordenamentos microsociais, dentro da minha sala de aula, dentro da minha aula de educação física, que vão definir, inclusive, ali a separação entre meninas e meninos dentro das aulas de educação física. Mas o que eu estou querendo dizer? Na verdade, problematizar. Na verdade, problematizar-se a fragilidade também do conceito de racismo de Estado. Né? Acho que a gente apresenta as possibilidades de uso da ferramenta, mas poucas vezes a gente também mostra quais são as fragilidades dessa ferramenta perante a um contexto de tamanha complexidade que é a discussão sobre o racismo no Brasil, onde a gente tem desde o colorismo, a gente tem inúmeros outros conceitos que estão tentando lidar com isso, e, obviamente, uma das críticas que se coloca a Foucault acerca do racismo de Estado é justamente essa ideia de que o racismo de Estado ele está muito mais para uma biopolítica mesmo do que necessariamente pela questão do racismo. Porque, por exemplo, como vocês estavam falando sobre gênero, né? O gênero também é um conceito guarda-chuva, que é um conceito extremamente problemático, a gente utiliza, mas a gente utiliza sempre com o pé atrás. Então, e o racismo de Estado, a impressão que eu tenho é justamente essa. Eu não consegui ainda utilizar o racismo de Estado dentro da minha tese, porque eu preciso ainda amadurecer, de tal modo que eu preciso ainda valorizar essas discussões sobre o racismo no nosso país e com as produções aqui, porque eu tenho muita dificuldade de pegar esse conceito guarda-chuva para entender essas relações racistas, entende? Porque quando Foucault fala de racismo de Estado, ele não entende o racismo como nós entendemos. Ou você acha que eu estou falando besteira? É isso que eu queria te perguntar. A impressão que eu tenho é que Foucault não entende o racismo como nós entendemos. Ou como está colocado agora, Gui. Eu posso ir? O que o Adriano está colocando, gente, é muito importante, tá? É fundamental para a gente poder compreender. Racismo de Estado não é relação racista, tá? É uma distinção muito diferente, assim, pode parecer, mas não é a mesma coisa, tá?
acho que a violência, né, a violência assustadora acaba confundindo a gente. Mas relações racistas é uma coisa que o nosso país está impregnado e é um outro trabalho e é uma outra perspectiva que o Foucault não tem, tá? Inclusive, precisamos destacar isso. Racismo de Estado, que é o que a gente está trabalhando, que é essa perspectiva que eu estou dando para vocês, ela não é uma perspectiva que se dá... vou tentar trazer um exemplo usando uma pergunta do Nicolas aqui sobre violência contra LGBT, e aí eu vou já tentar entrar num exemplo e já fazer a distinção. Então, quando você tem uma relação violenta contra uma pessoa trans, queer, enfim, porque ela é lésbica, porque é homossexual, porque você acha que ela é de um jeito e deveria ser de outro jeito, isso é uma relação racista sua, tá? Quando isso vira racismo de Estado, quando a gente acha a perspectiva do racismo de Estado nisso, gente? A gente precisa visualizar outros elementos, a gente precisa dar uma ampliada nesse horizonte. Não é a violência, não é a homofobia, tá? Não é o feminicídio, tá? Não é o racismo de xingar o outro de macaco, tá? Não é isso. Não é o racismo de cor. Racismo de Estado são outros elementos. O racismo de Estado é quando a supressão da vida do outro, aí a forma como essa supressão se dá, não importa, tá? É quando a supressão da vida do outro, o extermínio da vida do outro, me parece politicamente engrandecedor. Ok? O termo engrandecedor em todos os sentidos. Tá? Prosperidade, mais oxigênio, mais espaço, mais poder, mais... Tá? Então, em termos político, econômico, social, eu me engrandeço diante do outro. Isso é o racismo de Estado. Muito importante essa colocação. Ok? Então, tem uma série de dispositivos de poder, tem uma série de práticas discursivas, tem uma série de elementos que o racismo de Estado move. Não é uma prática violenta, não é só uma prática violenta contra alguém. É todo um projeto de extermínio de alguém ou de um grupo. Ok? Então, quando eu destaquei alguns grupos no Brasil pelo Atlas da Violência, foi para promover essa reflexão. Quer retomar, Dri? Pode falar, amigo. Não, é porque é justamente isso, né? Porque a pegada do Foucault ela é étnica, né? Isso. E aí a gente está trabalhando com o racismo aqui no Brasil, a pegada não é étnica aqui no Brasil.
Lembrando que o Foucault estava preocupado com a relação da França com a Algéria, né? Estava preocupado, então, com a relação da França, do colonialismo francês perante outras nações. Então, assim, esse racismo de Estado do Foucault, justamente por conta dessa perspectiva étnica, enfim, eu gosto de levantar a problematização, você sabe o tanto que eu amo Foucault, né? Então, assim, eu também gosto de pegar ele e falar, amor, não vai dar, assim não vai rolar, porque eu não vou conseguir te usar. Eu não vou conseguir te usar nesse conceito, nesse contexto. Porque, por exemplo, Gui, as exclusões dessas mulheres, hoje, dentro dos Jogos Olímpicos, elas estão baseadas no aspecto étnico, mas muito mais racial, no sentido da cor da pele. Então, tem colorismo ali, entendeu? Então, enfim, é isso. Assim, eu vou tentando te colocar algumas coisas, mas é isso que você falou mesmo. Eu gosto de quando você diz, olha, o racismo não é o racismo que a gente está lidando aqui no Brasil. Quando eu trouxe esses gráficos do Atlas da Violência aqui no Brasil, é para promover uma reflexão filosófica, para a gente poder ver no nosso país quais as pessoas ou quais os grupos estão mais expostos à morte. Para a gente visualizar, nesses grupos expostos à morte, quais grupos o nosso Estado, a nossa população reclama e qual grupo ou quais grupos a nossa população do nosso Estado não reclama, passa batido, não se preocupa, sequer está pensando em fazer uma política pública. Então, em termos estatais, nós podemos pensar, em termos étnicos, será que nós podemos pensar que o nosso Estado brasileiro, a nossa população brasileira está exterminando os homossexuais? Essa é a minha provocação dessa noite. Será que a nossa população, o nosso Estado, está exterminando o jovem de 15 a 29 anos e o jovem negro, o jovem nordestino? Porque não é o jovem paulista que morre. A gente viu lá no gráfico, é o jovem acreano, é o jovem roraimense. São eles que estão expostos à morte. E aí, esse exposto à morte, tem esse detalhe também. Exposto à morte do lado da polícia e do lado do traficante. Percebe? Não é só o Estado, é todo um jogo em que ele está inserido, em que ele é matável e é descartável. Então, ele é descartável pela polícia, mas ele é descartável também pelo tráfico, pelo bandido. Então, é essa relação que eu vim trazer para a gente se perceber. Acho que tem mais alguns comentários aqui no chat. Se alguém quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, viu? Isso, quando a gente tem essas concepções de falar, o fulano já está idoso, um dia vai morrer mesmo, né? Ora, que conversa que é essa? A gente tem toda uma estrutura para alongar a vida, isso é a biopolítica. E aí agora você me fala que porque meu pai tem 70 anos, a minha mãe tem 60, já pode morrer? Então, o idoso pode estar exposto à morte, pode ser deixado para a morte. E faço até uma provocação para nós que estamos aqui. Nós da educação, nós que fomos confinados às nossas casas, primeiro, e não estamos podendo voltar para as escolas, não estamos podendo voltar para as universidades.
Nós estamos resguardados, as nossas vidas estão resguardadas. Nós não podemos morrer. Estão vendo? Estão fazendo a gente viver. Isso é biopolítica. As nossas vidas estão protegidas. E estão protegidas à custa da vida de quem? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem está exposto à morte para a gente estar em casa? Quem faz delivery de, né? Quantos motoqueiros estão expostos à morte, fazendo entregas para quarentena de quantos outros poderem estar funcionando por aí? Então, a biopolítica é esse jogo. Para uns poderem viver, uns vão ter que se expor à morte. E aí a análise do Foucault, e aí eu e o Dri, a gente se diverte, é essa. Quem está exposto à morte? A gente tem que ver, a gente tem que analisar. Ele faz um trabalho brilhante no campo da educação física, no campo dos esportes. É impressionante. Vocês já pararam para pensar como que se dividiu os esportes? Como que se definiu? Quem vive, quem pratica, quem não pratica. Quem vive, quem morre nas Olimpíadas. Então, essa é a biopolítica. Os indígenas, pessoal, eu realmente fico devendo. O Atlas da Violência não trouxe nenhum estudo, é um estudo à parte, quem faz é outra fundação, eu não fui atrás, puxo a minha própria orelha aqui, mas eu acho que é uma reflexão que também fica para a gente, né? O Brasil, e eu acho que a gente pode usar as nossas próprias memórias, a nosso próprio cotidiano, o quanto de indígena, de cultura indígena ainda reside em nós, né? O quanto dessa cultura já não foi morta, já não foi exterminada. Então, eles também vivem um processo de erradicação. E o quanto isso é um racismo de Estado. Tá? E fica a reflexão também. Podem me interromper, senão eu não paro de falar, não, viu? Mas você quer falar... Na verdade, assim, eu passei por essa experiência na pandemia de quem morre e quem vive, né? E, assim, essa questão desse racismo aí, a escolha de quem morre e de quem vive, que classe que morre, que classe que vive, enfim. E eu tive uma experiência pessoal com isso. Então, realmente, quando veio esse assunto, quem pode morrer, quem deve viver, enfim, mexeu muito comigo, porque quando você vê hoje está teorizando, a gente está problematizando, mas quando você vive a situação, eu acredito que, tomara que ninguém tenha vivido isso, mas quando você vive a situação, você fala, peraí, mas isso não está acontecendo, né? Eu moro próximo a um hospital de campanha e minha avó de 93 anos foi contaminada, sabe-se Deus como, se foi pela cuidadora, ninguém sabe como foi a contaminação, e ela veio para o hospital de campanha, tinha plano de saúde, mas nenhum hospital particular quis aceitá-la, plano do IPAS, porque ela estava com os sintomas, né? Aí já trouxeram ela para o hospital de campanha, chegou no hospital de campanha, não, aqui não tem vaga. Então, assim, um hospital que foi criado para a situação, chegou aqui próximo aqui da minha casa, no quarteirão aqui, não tem vaga. Aí daqui foram com ela para Trindade, lá em Trindade, uma maternidade nova. Como eu não estou acompanhando esses hospitais de campanha, eu nem fazia questão de acompanhar isso.
devia ter acompanhado, né? Aí ela chegou lá, internou às 10 horas. E ela era saudável, ela era lúcida, ela não tinha diabetes, ela não tinha pressão alta, ela não tinha... Ela era uma pessoa lúcida, perfeita, andava, falava, normal. 93 anos. Chegou lá, internou às 10 horas e ela faleceu às 14 horas. Então, assim, na minha concepção, houve essa decisão do protocolo. Ela foi escolhida para morrer. E a política não tem. Por ter 93 anos, onde é que a gente vai parar com isso? É o que você falou. Por que que o idoso tem que morrer? Por que que o diabético? Por que que o hipertenso? Por que que, enfim, por que que nós temos que morrer? Por que que o pobre tem que morrer? Por que que o negro tem que morrer? A mulher tem que morrer? O LGBT tem que morrer? Né? Então, eu penso o seguinte, por que que o problema não chega na vertical, ele só desce, né? Espalha para cá. Então, assim, você não vê comentar que ninguém, né, subindo a escala e a pirâmide, passou por uma situação dessa. O que a gente sabe é que foi contaminado, testou positivo, que não sei o quê, pá, parou aí. E com a gente não, né? Então, essa realidade do racismo de Estado, ela não deixa de nos matar também, né? A gente sobrevive, mas a gente acaba morrendo um pouco também. Eu fui escolhida para trabalhar em home office, porque eu sou supervisora. Então, fui escolhida. Então, eu falei, eu não quero. Enquanto não vier os meus, eu não vou. Ah, mas que não sei o quê, que tal, não sei o quê. Eu falei, não vou. Então, eu só vim depois que todo mundo veio. Por quê? Porque eu não acho que eu sou melhor que eles. Eu fiquei com medo, que eu tenho filho pequeno, que sei que lá. Mas eu preferi ficar lá. Então, assim, é assustador o momento, né? Acho que dá mais lives aí, dá mais assuntos. No geral, foi um prazer imenso, foi uma experiência maravilhosa, essa partilha, essa troca. Vou me interessar mais por esse assunto, eu acredito que ele tende a contribuir com a minha pesquisa também. Obrigada. Eu que agradeço, Márcia. Pessoal, mais alguém quer fazer mais alguma intervenção, mais algum comentário? Não, vocês são muito tímidos, hein? Ó, então, ficamos por aqui. Peraí. Fechamos? O Lucas tinha uma pergunta, ele fugiu, foi para casa dele, até agora parece que não chegou. Era uma pergunta interessante. Eu vou fazer um lugar dele. Acho que ele entrou de novo, ele vai fazer, ó. Aí. Ele vai perguntar, entrou na hora, então. Pergunta aí, Luquinha. E aí, todo mundo que queria o certificado mandou os e-mails, né? Ah, eu mando vocês querem os slides, gente? Vocês quiserem ficar mexendo nesses slides para trabalhar? Eu quero, professor. Se puder me enviar, achei super interessante. Eu mando, então. Eu mando no seu e-mail. Tá. Oi, pode. Oi, Jane. Fala comigo. Aí. Mas eu Oi. Tá com o áudio aberto. Gente, então, eu acho que a gente pode encerrar, tranquilo. Acho que a gente pode encerrar, então, já que eu deixei meu e-mail com vocês. Se vocês quiserem depois entrar em contato para conversar, para dialogar, vocês podem ficar à vontade, tá? Sobre Foucault, sobre biopolítica, sobre racismo de Estado. Foi um prazerzão conversar com vocês, compartilhar com vocês essas reflexões, essas ideias, né? Sempre bom falar de Foucault. Perguntou, não, Luquinha, você quer perguntar? Você tá por aí?
Então, eu queria fazer sobre como que se dá esse processo na ausência do Estado. Por exemplo, você falou, essas mortes, elas se dão na ausência do Estado ou tudo está englobado dentro do Estado? Por exemplo, Tudo está dentro do Estado. Porque você precisa a biopolítica, o racismo de Estado, ele é biopolítico. Ele só funciona no movimento da política. Ele é político. Ele precisa de uma corroboração. Mas essa política não é só do Estado, é? Não, a política em Foucault não é só Estado, né? Não, a condução de conduções. Ele é um elemento. O Estado, o governo, a Assembleia, a polícia, a economia, ministério, tudo. Prática discursiva, dispositivo de poder, tudo. Isso tudo é biopolítica. Tudo que a Márcia comentou, tudo que a Márcia viu acontecer, desde a ambulância, da secretária do Hospital 1, a secretária do Hospital 2, a desculpa 1, a justificativa 3, a justificativa 4, tudo isso é biopolítica acontecendo. A economia. Economia. Fundamental. O mesmo tamanho perante as outras instituições, por exemplo. Ou ela tem um papel maior? A economia. Ela que, junto com o Estado, se ausenta. A economia, ela tem. Eu estou entendendo o que você está querendo pensar. A economia, não especificamente. O que tem um papel específico é o mercado. O mercado, ele é o regime de verdade. A economia, ela é uma leitura. Então, você pode trazer qualquer teoria econômica. Mas o mercado é o regime de verdade. Então, o interessante é você... assim, todo debate da esquerda à direita vai ter que passar pelas relações mercantis. Aí, assim, não tem como você sair disso. Aí, como que você vai jogar outro? Aí depende. Mas a economia, ela é um regime de verdade. Você precisa falar de economia para dar crédito para a sua política. Senão ninguém vai acreditar. Se você for falar de política só de... Se você for usar só mito, não vai colar, entendeu? Se você não tiver um Paulo Guedes do lado, não vai colar. Mais alguém? Não, Nico, quando você pensar que a morte está se dando pela ausência do Estado, você pensa que o Estado se retirou voluntariamente para que a morte se desse. Tá? Não pensa que o Estado não deveria estar lá, mas ainda não chegou. Não. Ele deveria estar lá, mas não estava porque não quis, entendeu? E ele não quis porque ele tinha o interesse de não querer estar lá. É interessante para ele não querer estar lá. Gui, mas uma coisa é a ausência do Estado, a outra é uma política do Estado. Eu acho que a gente está vendo não é a ausência de Estado, que a gente está vendo uma política de Estado. Então, uma pessoa, quando morre no Brasil por causa dos Covid, a gente não está vendo uma ausência do Estado, muito pelo contrário. A gente está vendo uma operação de um Estado dentro da perspectiva do Foucault racista, entende? Tá vendo, Nico? Agora a bola tá com você, Nico. Foi essa a ideia que você perguntou? Tá dando para me ouvir? Sim. Era mais ou menos nesse sentido, sim, mas que eu tinha pensado em qual sentido? De que o Estado, ele tá agindo de tal forma, né? Ele tá trabalhando de tal maneira que ele faz com que aquela morte
naquele momento, haja a ausência do Estado, só que propositalmente mesmo, né? Essa questão realmente desse projeto, né, de extermínio, vamos dizer assim, desse Estado. Exatamente, é igual o Adriano colocou. É propositalmente ou um desgoverno encarado dessa forma, porque poderia agir, mas é a política que se dá assim, porque ela tem uma proposta aí, ela tem um objetivo aí. Quem está morrendo assim, percebe? São 60 mil que morreram até hoje, e fez diferença para quem? Essa é a pergunta. É uma pergunta cruel, mas essa é a pergunta que a biopolítica se faz. Essa é a pergunta que o racismo de Estado se faz. Fez diferença para quem? Alterou em quê? Purificou o quê? O Estado se libertou de quem? Exterminou quem? Por isso que ele não agiu. Porque ele exterminou doente, ele exterminou diabético, ele exterminou idoso, ele exterminou comórbido, ele exterminou periférico, ele exterminou pobre, ele exterminou... Vejam as estatísticas, quem está morrendo de Covid? Então, essa é a reflexão. Ou busque as estatísticas para ver quem é que não está saindo lá, né? Exatamente. Quem não está lá. O interessante veja as estatísticas dentro do hospital. Assim, quem está morrendo dentro do hospital não é o médico, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem. É o país que mais morreu técnico de enfermagem do mundo. É aqui. É o pessoal da limpeza, que limpa o hospital, que não está conseguindo voltar para casa, que está morrendo. Então, esse é o nosso país. Essa é a biopolítica no Brasil. Para viver, quem está morrendo? Para quem está vivendo, quem está morrendo? Essa é a pergunta da biopolítica. Ok? E aí a gente encerra a noite com essa reflexão Foucaultiana. Tá? Agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui hoje, na quarta-feira à noite. Foi um prazer compartilhar essas reflexões com vocês, essas inquietações com vocês.